A tradição começou quando eu tinha 16 anos e minha mãe quebrou o pulso 2 dias antes do Dia de Ação de Graças. A Sara dá conta, ela falou da poltrona, sonolenta por causa dos remédios. Eu já ajudava a cozinhar há anos, descascando batatas e arrumando a mesa. Mas aquilo não era a mesma coisa que preparar um banquete para 23 parentes sem aviso e sem orientação. Mesmo assim, eu consegui, ficando acordada até 3 da manhã, chorando por causa de pães queimados, servindo uma comida que pelo menos dava para comer, mesmo sem estar bonita. A Sara fez um trabalho maravilhoso, todo mundo elogiou. Você tem sorte de ter uma filha tão capaz. Minha mãe sorria como se tivesse me treinado. Meu pai concordava orgulhoso, ano que vem deixamos a Sara cuidar de tudo, ela tem talento para isso. Eu estava acabada, estressada e perdi a festa inteira correndo para cozinhar e servir. Mas os elogios foram bons. Ser útil parecia bom. Ser necessária parecia amor. Isso foi há 18 anos. Desde então, em toda ação de graças, virei a chefe oficial da família. O que começou como um socorro de emergência virou obrigação permanente. A lista de convidados cresceu de 23 para mais de 30, porque os primos casaram e tiveram filhos, mas meu papel continuou o mesmo: preparar sozinha um banquete de restaurante enquanto os outros aproveitavam o feriado. O Dia de Ação de Graças da Sara virou marca da família. Todo mundo falava do famoso recheio da Sara, do molho perfeito da Sara. Pediam pratos específicos, exigiam comida especial para a dieta. Até levavam amigos que ouviram falar da refeição incrível. A pressão aumentava todo ano. Ninguém nunca ofereceu ajuda de verdade. Só aquelas frases de fachada: qualquer coisa me avisa. Mas quando eu pedia, sumiam. Entravam na cozinha, beliscavam a comida, faziam comentários inúteis, e fugiam quando eu sugeria cortar legumes ou mexer alguma panela. Não queremos atrapalhar, você faz tão bem, a gente só estraga. Essa virou a desculpa padrão. Só a parte de comprar já era demais, lista calculada, várias idas ao mercado para comida de 30 pessoas. Começava a preparar dias antes, fazendo sobremesas, acompanhamentos que dava para guardar, organizando horários de forno e fogão. No dia mesmo era uma maratona de 12 horas cozinhando, cronometrando e servindo. Enquanto todos viam futebol, brincavam com as crianças ou relaxavam com vinho, eu ficava presa na cozinha. Perdia conversas, jogos e momentos em família. Comia em pé no balcão, lavando louça muito depois que todos já tinham terminado. O pior eram as críticas disfarçadas de sugestão: o peru ficou meio seco ano passado. Dá para deixar o recheio menos salgado dessa vez? Os pãezinhos da tia Marie eram melhores, mas os seus estão ok. Eles me tratavam como se eu fosse uma cozinheira contratada, não como parte da família que estava sacrificando o feriado inteiro pelo conforto deles. No meio dos meus 20 e poucos anos, a carga física já era insuportável. Cozinhar para 30 pessoas exige resistência e organização de nível profissional. Eu desabava na cama na noite do Dia de Ação de Graças, acabada e cheia de ressentimento, enquanto todo mundo curtia o feriado relaxando. Amigos me chamavam para passar o feriado com eles, mas eu sempre dizia não, não posso, tenho que cozinhar para minha família. Eles ficavam sem entender. Mas ninguém mais pode cozinhar? Ou cada um levar alguma coisa? Eu nunca tinha pensado nisso porque minha família deixou claro: o Dia de Ação de Graças era minha responsabilidade. Quando eu sugeria mudar algo, eles ficavam horrorizados. Mas não vai ser a mesma coisa. Você faz muito melhor que qualquer um. É tradição. A tradição que importava para eles era receber uma refeição perfeita sem esforço. Minha tradição de ralar enquanto eles relaxavam era sagrada. A faculdade me deu um alívio temporário. Eu tinha desculpas reais para faltar em alguns feriados. Mesmo assim, me ligavam pedindo receitas, reclamando que não era igual sem a comida da Sara. Me faziam sentir culpada, como se eu estivesse abandonando a família só por querer estudar. Depois que me formei, não teve mais escapatória. Voltei pro turno completo de ação de graças, mas agora com expectativas ainda maiores. Você aprendeu tanta coisa na faculdade,
agora vai ser até mais fácil. Minha carreira não importava. Meus relacionamentos não importavam. Meu desejo de aproveitar o feriado não importava. O que importava era entregar a eles a experiência perfeita de ação de graças a qual tinham se acostumado. A gota d'água foi se acumulando ao longo dos anos. A cada feriado eles me tratavam menos como parente e mais como chefe particular. Faziam pedidos especiais, exigiam dietas diferentes, mudavam coisas de última hora sem pensar no trabalho a mais. 3 anos atrás, minha prima levou um namorado novo, super fresco com comida, e me deu uma lista do que ele não comia e das alergias dele, esperando que eu me virasse para agradar um estranho. Quando sugeri que ele levasse a própria comida ou comesse o que pudesse, ela ficou indignada. Sara, não complica. É ação de graças. Não pode fazer só um prato para ele? 2 anos atrás, a esposa do meu irmão resolveu virar sem glúten e achou que eu devia preparar versões separadas de todos os pratos. Quando falei que isso dobrava meu trabalho, ela disse que eu não apoiava a jornada de saúde dela. Ano passado foi o limite. Meu pai me entregou uma lista com 32 pessoas, 3 dias antes do feriado. Vai ter mais gente do que eu pensei. Uns amigos vão trazer convidados, falou como se fosse nada. Eu disse para eles que você não ia se importar. Eu fiquei parada na cozinha, olhando aquela lista e calculando as compras a mais, o tempo extra e o estresse que isso ia me trazer. Eu teria que refazer todo o planejamento, comprar mais comida e dar um jeito de acomodar 8 pessoas extras com o mesmo forno e o mesmo cronograma. Eu me importo, falei baixinho. O quê? Eu me importo. Não consigo cozinhar para 32 pessoas com só 3 dias de aviso. Meu pai parecia realmente confuso. Sara, você sempre deu conta de tudo que jogamos em cima de você. O que mudou agora? O que mudou é que eu tinha 34 anos e já tinha passado 18 ações de graças trabalhando enquanto todo mundo aproveitava. O que mudou é que eu nunca tive um feriado relaxante com a minha própria família. O que mudou é que eu estava cansada de ser tratada como garantida. Eu preciso de ajuda, falei. Ajuda de verdade, não gente parada falando que pode ajudar mas sem fazer nada. Ah, você sabe como é. Cada um tem sua tradição, seu jeito de fazer as coisas. É mais fácil se você cuidar de tudo. Mais fácil para quem? Certamente não para mim. Aquele feriado foi um desastre. Eu estava sobrecarregada, estressada e ressentida. A comida ficou boa, mas passei o dia inteiro explodindo com as pessoas. Chorei na despensa enquanto o peru descansava. Servi o jantar com os olhos vermelhos e um sorriso falso, depois me tranquei no quarto. Vários parentes comentaram que eu estava com problema de atitude e que estava ficando estressada demais por causa da comida. A solução, segundo eles, não era reduzir meu trabalho, e sim eu aprender a lidar melhor com o estresse. Em janeiro comecei terapia. Precisava entender por que eu me sentia tão brava e presa em algo que teoricamente eu tinha escolhido. Minha terapeuta fez perguntas difíceis que revelaram verdades incômodas. Você gosta de cozinhar para sua família? Eu gostava, anos atrás, quando era ajuda de vez em quando e não obrigação. Agora parecia uma prisão sem saída. E se você dissesse não? Eles ficariam decepcionados, com raiva, e provavelmente me fariam sentir culpada até eu ceder. O feriado seria arruinado, e a culpa cairia em mim. E se o feriado fosse arruinado? O que aconteceria de verdade? As pessoas teriam que se virar, planejar sua própria comida. Elas se adaptariam. A vida seguiria. Como você quer que seus feriados sejam? Eu queria aproveitar o dia. Queria passar tempo com a família em vez de trabalhar para eles. Queria me sentir convidada na minha própria vida às vezes. Minha terapeuta me ajudou a entender que eu estava presa num ciclo de querer agradar, que virou exploração. Minha família se acostumou com meu sacrifício e agora via isso como minha função natural, não como um presente generoso. Praticamos como impor limites e lidar com chantagens emocionais. Aprendi a diferenciar entre ajudar a família e ser explorada por ela.
Criei estratégias para manter os relacionamentos, mas também cuidar das minhas necessidades. Em outubro, decidi que aquele seria meu último dia de ação de graças como chefe principal. Eu faria uma última refeição, anunciaria minha aposentadoria da cozinha e sugeriria outras formas de organizar no futuro. Mas, conforme o feriado se aproximava, a velha pressão voltou. Meu pai apareceu com a lista de convidados, 30 pessoas esse ano, já contando que eu faria tudo. Minha mãe entrou com pedidos especiais e restrições de dieta. Os parentes ligaram exigindo os pratos favoritos de sempre. A expectativa era tão automática, tão absoluta, que eu acabei caindo de novo no velho padrão. Comecei a montar cardápio e lista de compras, mesmo depois de ter decidido parar. 18 anos de costume eram difíceis de quebrar. 3 dias antes do feriado, tive um estalo no mercado. Eu estava comprando comida para um jantar que não queria fazer, para pessoas que nem valorizariam o esforço, num feriado que eu devia aproveitar e não sofrer. Deixei o carrinho cheio e fui embora. Naquela noite liguei para minha melhor amiga da faculdade. Vai fazer algo no dia de ação de graças? Vou para Portland visitar minha irmã. Posso ir junto? Ela ficou surpresa, mas feliz. Claro. Mas e o jantar da sua família? Você não cozinha para umas 50 pessoas? São 30. E não, esse ano não vou cozinhar para ninguém. A passagem de última hora saiu cara, mas parecia que eu estava comprando minha liberdade. Fiz a mala rápido, deixei a cozinha vazia e me preparei para a bronca que ia vir. Na quarta noite, meu pai ligou para acertar os últimos detalhes. O preparo começa às 4 da manhã, né? O tio Bob vai trazer a nova namorada, ela é vegetariana, então capricha nas opções. Ah, e os filhos da prima Jennifer estão numa fase chata, talvez faça uma massa simples de reserva. Na verdade, pai, amanhã não vou cozinhar. Silêncio. Como assim? Quero dizer que não vou fazer o jantar. Vou viajar. Sara, isso não tem graça. 30 pessoas estão esperando a comida. Então 30 pessoas precisam se virar de outro jeito. Você não pode abandonar a família, é dia de ação de graças. Não tô abandonando ninguém. Só tô parando de ser a cozinheira não paga. A conversa esquentou. Meu pai ficou bravo, depois desesperado, depois furioso de novo. Vieram chantagens, acusações, pedidos aflitos. Como você pode ser tão egoísta? Não se importa com a família? O que vamos fazer agora? Eu fiquei calma, como a terapeuta me ensinou. Vocês podem encomendar comida pronta. Podem fazer cada um trazer um prato. Podem ir a um restaurante. Podem pedir para outra pessoa receber. Famílias no país inteiro passam um feriado sem jogar todo o trabalho nas costas de uma pessoa só. Mas você faz tão bem, todo mundo conta com você. Todo mundo conta comigo para sacrificar meu feriado pela conveniência deles. Isso não é justo, e eu terminei. Desliguei antes que ele respondesse. Meu celular logo começou a pipocar com ligações e mensagens de outros parentes avisados do desastre. Desliguei o aparelho. Na quinta, às 3 da manhã, em vez de começar a preparar o peru, eu já estava no Uber rumo ao aeroporto. Em vez de calcular horários de forno, eu tomava café e me acomodava na poltrona da janela. Em vez de sacrificar mais um feriado para as expectativas dos outros, finalmente estava colocando a mim mesmo em primeiro lugar. A culpa bateu forte na decolagem. 18 anos de costume não somem de um dia pro outro. Eu imaginava o caos em casa, 30 pessoas chegando esperando um banquete e encontrando a cozinha vazia. Parte de mim queria voltar e resolver o problema que eu mesma criei. Mas uma parte maior se sentia livre pela primeira vez em décadas. Portland era linda. A irmã da minha amiga fez uma reunião pequena, só 8 pessoas, onde cada um trouxe alguma coisa. Eu levei vinho e ajudei a limpar depois. Depois jogamos jogos de tabuleiro, passeamos e realmente curtimos a companhia uns dos outros, em vez de só comer comida feita por alguém. Foi o dia de ação de graças mais relaxante que eu tive desde os 15 anos.
Quando liguei o celular na sexta, tinham 47 mensagens. Iam de raiva à mágoa, de desespero à manipulação. Pelo que juntei, a cena em casa foi caótica, como esperado. A família se reuniu na quinta esperando o banquete de sempre. Quando viram que eu não estava e não havia comida pronta, entrou todo mundo em pânico. Alguns saíram para procurar restaurante. Quase todos estavam fechados. Outros invadiram a despensa dos meus pais pegando o que tinha. Uns foram ao mercado e compraram pratos prontos. O resultado foi um jantar improvisado com peru comprado pronto, purê instantâneo, legumes enlatados e tortas congeladas. Foi, segundo várias mensagens, um desastre, o pior dia de ação de graças de todos. Vários me culparam por arruinar o feriado. Outros ficaram magoados por eu ter saído sem avisar. Alguns ficaram com raiva porque eu abandonei a família numa data de união. Mas, no meio das acusações, tinham mensagens que me deram esperança. Meu primo Mark, nunca percebi o quanto você trabalhava no feriado. Desculpa por termos te dado como garantida. Minha tia linda, entendo porque você precisava de uma pausa. Devíamos ter ajudado mais ao longo dos anos. Meu irmão, a mamãe e o papai estão furiosos, mas sinceramente, tô orgulhoso de você por se impor. A resposta mais reveladora veio da minha sobrinha adolescente. Na verdade, foi até divertido inventar o jantar juntos, parecia uma aventura de cozinha. Mas o tio Dave queimou os pãezinhos e o vovô reclamou o tempo todo. Nas semanas seguintes, a dinâmica da família começou a mudar. Alguns parentes continuaram com raiva e pararam de falar comigo. Não conseguiam me perdoar por acabar com o esquema confortável deles. Essas eram as pessoas que só me valorizavam como cozinheira, e sem esse serviço, não tinham mais interesse em mim. Outros começaram a entender o que me pediram durante todos esses anos. Vieram pedir desculpas e me convidaram para encontros menores, mais tranquilos, onde todos dividiam a cozinha. Meus pais foram os que mais demoraram a aceitar. Eles ficaram envergonhados pelo desastre do feriado e me culparam por fazê-los passar vergonha na frente dos parentes. Foram necessárias várias conversas francas até eles conseguirem enxergar a situação do meu lado. Nós nunca pedimos para você cozinhar para todo mundo, a ligação com minha mãe foi bem difícil. Ela disse que nunca me pediu para cozinhar, mas eu respondi que não precisava pedir, porque todos esperavam isso e eu fiz por 18 anos. Eles achavam que eu gostava, e sim, eu gostava de me sentir útil, mas não de sacrificar todos os meus feriados enquanto os outros só descansavam. O mais duro foi perceber que eles realmente nunca pensaram em como eu me sentia. Para eles, eu só estava cumprindo meu papel natural de cuidador da família. Nunca questionaram se isso era justo ou sustentável, porque funcionava bem para eles. No fim, encontramos um novo jeito. O Dia de Ação de Graças virou uma festa onde cada um traz alguma coisa. Uns cuidam das entradas, outros dos acompanhamentos, alguns das sobremesas. Quem recebe o encontro dá o peru e organiza tudo. As refeições não ficam tão elaboradas quanto as que eu fazia sozinho, mas são muito mais divertidas porque todo mundo participa. As pessoas passaram a valorizar mais a comida quando entenderam o trabalho que dá. As crianças aprenderam a ajudar em vez de só comer. E eu finalmente pude ser parte da família, sentar na mesa, assistir ao jogo, brincar com os sobrinhos e curtir o feriado sem virar funcionário da cozinha. 3 anos depois, nossas reuniões ficaram menores, mas mais calorosas. Alguns parentes deixaram de ir porque não tinham mais aquela refeição perfeita e gratuita, mas os que ficaram realmente queriam estar juntos. Agora a gente se concentra mais na conexão e menos no consumo. Eu ainda cozinho, mas como um entre vários, não como o único. Faço pratos que gosto e consigo comer enquanto ainda estão quentes. Converso durante a refeição em vez de só servir. Participo do meu próprio feriado. A viagem a Portland virou tradição. Eu e minha amiga alternamos entre visitar a família dela e conhecer cidades novas nessa semana. Isso me lembra que os feriados podem ser sobre alegria e descoberta, não só obrigação e cansaço. Minha família entendeu que minha presença é escolha, não obrigação.
Isso deixou nossos encontros mais significativos, porque agora é por vontade, não por cobrança. Olhando para trás, percebo que minha rebeldia não foi abandonar a família, mas salvar. O jeito antigo não dava mais. Ao dizer chega, obriguei todo mundo a encontrar um jeito melhor. Quem realmente se importava comigo mudou e pediu desculpas. Quem só me via como trabalhador mostrou suas verdadeiras intenções se afastando. Assim, descobri quem era minha família de verdade. Hoje, no Dia de Ação de Graças, sou grato por muitas coisas, pelos parentes que me amam como pessoa e não como prestador de serviço, pela coragem de impor limites mesmo quando é difícil, pela liberdade de curtir os feriados em vez de sofrer com eles, e por saber que escolher a si mesmo não é egoísmo, é necessidade. Às vezes, a coisa mais amorosa que você pode fazer pela sua família é não deixar que se aproveitem de você. Isso obriga todos a crescerem e cria relações mais saudáveis e verdadeiras. Minha cozinha deixou de ser uma prisão e o Dia de Ação de Graças deixou de ser um peso. Isso vale muito mais que qualquer banquete perfeito.